Tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria, né, estarmos aqui mais uma vez na companhia de Jesus, nesse ambiente tão agradável, né, que nos abraça, que nos envolve e que faz com que a gente, de alguma forma, consiga fazer uma reflexão sobre a nossa caminhada, sobre a nossa postura diante do mundo. Temos vivido aí dias bem difíceis, né, no planeta. Acho que não existe coração que está sendo impactado, né, nesse momento. Então, a gente precisa cada vez mais realmente nos unir e buscar força, energia para que a gente possa continuar caminhando e fazendo o melhor, né? Porque não adianta simplesmente caminhar, nós temos que aproveitar aquilo que a vida está nos propondo. Embora muitas vezes a gente fica tão preso às dificuldades do mundo, os desafios, né, como um todo, e a gente acaba entrando naquela mesmice e acaba desanimando, né, deixando a tristeza invadir o nosso coração e a gente não consegue absorver da vida aquilo que a vida tem a nos oferecer. Embora a gente estamos aí vivendo dias bem complexos, mas é lógico, faz parte do aprendizado, assim mesmo. Ainda existe no planeta muitas coisas boas que têm que ser observadas, têm que ser vivenciadas. Jesus, ele sempre exaltou muito a compaixão, né? Esse sentimento, ele tem que estar sempre presente no nosso coração, para com as pessoas, para com a nossa vida, para com o ambiente onde nós vivemos, para tudo. O trabalho que nós realizamos, o ambiente de trabalho que nós nos movimentamos, tudo tem que ter compaixão. Esse sentimento, quando ele se estabelece dentro de nós, embora a gente vivenciando alguns desafios, alguns dissabores, você consegue superá-los com mais facilidade, porque você consegue perceber que a vida tem muito mais a oferecer, né, do que aquela dificuldade e aquele problema. E esse sentimento instituído dentro do nosso coração, estabelecido dentro do nosso coração, nos traz lucidez, entendimento de muitas coisas. Por isso que o Cristo ele foi muito preciso nessa exemplificação da compaixão. Por todos os caminhos que Jesus andou, pela história que nós conhecemos, do pouco tempo que Jesus caminhou na Terra, todos os seus ensinamentos, todos os seus movimentos eram voltados com esse sentimento. Ele tinha essa empatia, né? Ele enxergava as pessoas na sua necessidade, na sua fraqueza, na sua dor, e ele de alguma maneira oferecia algum tipo de serviço àquela pessoa, quer seja através de uma palavra esclarecedora, quer seja através de um benefício, através de uma cura, de uma libertação, algo que ele sentia, ele percebia que aquele coração estava carente. Então percebe, Jesus, por toda a sua caminhada, ele exemplificou, né? Ele exercitou a compaixão para com as pessoas, dizendo a toda a humanidade, esse sentimento é o sentimento primordial para o nosso coração, né? Esse sentimento, ele tem que estar presente dentro de nós, com relação, como nós falamos no início, em tudo que nós fazemos, em todos os lugares que nós nos movimentamos. É lógico que é necessário você fazer um trabalho interno, você ter uma conscientização de que você precisa começar a andar, a caminhar de lado com esse sentimento, junto com esse sentimento. Porque muitas vezes, quando nós vivemos na ignorância, qualquer coisa que nós enxergamos, nós usamos da maledicência, né? Nós julgamos, nós fazemos um juízo de valor inadequado, errado, equivocado. Então, quando nós estamos unidos com esse sentimento de compaixão, nós já olhamos para as pessoas e para as situações de forma totalmente diferente. E aí a gente acaba cometendo muito menos erros. A gente começa a estabelecer um equilíbrio na nossa vida. Porque, a princípio, se nós utilizamos da maledicência, que de alguma forma é característica nossa ainda, porque estamos evoluindo, se nós usamos da maledicência para analisar e julgar as pessoas e as situações, nós acabamos perdendo a oportunidade de engrandecimento, de elevação, né? E sempre
Quando nós utilizamos os melhores sentimentos que existem dentro de nós, que nós começamos a fazer manifestar, a vida começa a responder de maneira diferente. Os acontecimentos, eles entram dentro dessa faixa vibratória de amor, de compaixão, de compassividade, e aí com certeza você começa a perceber outras coisas na vida que você não percebia. Aquele sentimento que você tinha de repulsa com relação a muitas coisas desaparece. Aquela revolta íntima que muitas vezes está presente dentro de nós, que a gente reclama disso, reclama daquilo, nada está bom, isso começa também a se dissolver, porque nós permitimos que esse sentimento nobre, divino, se estabeleça em nosso coração. E aí sim, é como se uma porta da nossa alma abrisse e aí começa a aflorar sentimentos novos. Uma coisa que às vezes aos olhos das pessoas comuns é insignificante, para você pode ser uma grande alegria. Né? A observação de uma noite estrelada, por exemplo, né? uma noite clara que você pode observar as estrelas, às vezes para as pessoas comuns que está agitada no dia a dia, que está preocupada com tantas outras coisas, aquilo não tem sentido nenhum. Mas quando você tem esse sentimento de compassividade dentro de você, de compaixão, aquilo é exatamente uma imagem que vai trazer a você alegria, alegria pela própria vida, esperança para que dias melhores venham. Percebe a diferença? Então nós podemos modular o nosso coração, o nosso pensamento. É esses ensinamentos que o Cristo trouxe a toda a humanidade. Por isso que ele exemplificou tanto, dizendo a toda a humanidade, olha, o sentimento primordial no coração de cada um que quer realmente estabelecer a cura, o equilíbrio e a paz íntima é a compaixão. É a compassividade, é você se nutrir desse sentimento. Aí as pessoas perguntam, tá, mas aonde que eu consigo esse sentimento? Ele já está aqui, ele está dentro de nós, ele só precisa ser manifestado, ele precisa ser aflorado. Porque não é uma conquista, alguma coisa que você compra em determinado lugar. Esse sentimento, ele já é inato nosso, ele já está estabelecido dentro de nós. O Criador, quando nos criou, ele já permitiu que esse sentimento estivesse ali. Ele só precisa ser buscado, ele precisa ser manifestado no nosso coração. Então, analisando assim, fazendo essa reflexão bem rápida, a gente começa a entender e compreender. Então é importante, é um bom negócio para a gente viver sempre nos alimentando desse sentimento. Claro, com certeza, porque mais do que isso, Cristo, ele sempre exaltou que quando nós realmente nos utilizássemos desses sentimentos nobres, principalmente da compaixão, nós iríamos ter mais equilíbrio e mais saúde em todos os aspectos, né? Saúde psíquica, emocional, espiritual e física, porque uma coisa reflete na outra. Então, gente, a vida, ela parece muito complexa, mas é que infelizmente a gente vai se fechando para determinados sentimentos e aí a gente permite que sentimentos não muito nobres comecem a fazer parte do nosso pensamento, do nosso coração. E aí se estabelece a dúvida, se estabelece o medo, a insegurança, esses sentimentos menores que vai trazendo a todos nós um desânimo pela vida, né? Você já não tem mais vontade de viver, a vida já não tem mais graça. Mas isso daí é uma coisa que nós buscamos, né? Esse pensamento negativo da vida é alguma coisa que nós projetamos para nós e nós temos que dissolver isso. E a melhor forma da gente dissolver esses sentimentos ruins, né, de falta de esperança, de tristeza, de tudo mais, é justamente a gente começar a se apegar às coisas melhores da vida. Então, tem muita coisa a nos oferecer o mundo. Nós precisamos ter olhos de ver. E às vezes esse sentimento vivenciado e exemplificado, ele pode salvar o nosso coração. Sim, é verdade. Eu me recordei de uma historinha de um senhor que vivia nas montanhas geladas, né? E naqueles dias ele estava muito, muito triste. Ele havia perdido a sua amada esposa, né? Que vivia junto dele. Então a tristeza bateu no seu coração. Ele já não tinha mais vontade de viver. Mas vivia naquele lugar ermo, né? Sozinho.
E um dia então ele saiu para buscar lenha, né, numa manhã de nevasca, e encontrou o filhote de um falcão. E quando ele viu aquela ave quase desfalecida, quase morrendo, né, aquele filhote, ele ficou pensando, né, eu já estou com o meu coração invadido na tristeza, a frieza da vida já abateu a minha alma, por que socorrer uma ave, né? Ele ficou pensando, mas mesmo tempo que ele pensou isso, veio um sentimento nobre no seu coração. Ele se recordou da sua amada, da sua esposa que havia partido, e ela tinha sentimentos nobres, uma boa atitude com todas as criaturas, e ele se recordou disso. Então foi lá e recolheu aquela ave, trouxe junto ao peito que estava quente, e a ave recebeu o seu calor. Começou a soprar aquele ar quente, a ave começou a dar sinais de vida. Então ele acomodou a ave no seu peito e foi para sua casa. Lá ele preparou um ninho próximo do fogão a lenha, né? Preparou um ninho para aquela pequena ave. E de vez em quando ele ia lá, macetava algumas sementes e colocava no bico daquela ave, né? E os dias foram passando, isso ele fazia, com cada vez que ele fazia isso, colocava a semente esmagada no bico da ave e de vez em quando colocava uma gotinha de água. E cada vez que ele fazia isso, a ave ia se fortalecendo, né? Ia se animando. E de alguma forma, alguma coisa ia acontecendo dentro dele. Parece que ele ia também se curando daquela tristeza, daquela angústia, né, que existia dentro do seu peito. E em pouco tempo aquela ave realmente conseguiu as forças e cresceu, né, e ficou com as suas plumagens todas desenvolvidas. E dentro da sua choupana, da sua casa, aquela ave já voava, né, assim, abaixo do teto, como se dizer, brincando com ele, agradecendo aquilo que ele havia feito. E então um dia, né, ele sabendo que aquela ave pertencia ao ambiente lá fora, ele não poderia manter aquela ave presa. Então um dia ele abriu a janela e fez um sinal com o braço para que a ave voasse. E a ave voou, e voou muito alto, mas ela não foi embora. Vez ou outra ela voltava e enchia o coração daquele ancião de alegria. Só que chegou um momento que ele percebeu que ele tinha que libertá-la. Então ele subiu na montanha mais alta que tinha naquele lugar, e lá então ele fez um sinal para que a ave voasse. E ela alçou voo muito alto e foi embora. Mas no seu coração ficou a alegria, não mais de ter perdido, mas de ter ganhado um amigo, né? Então, gente, eu me lembrei dessa história que é muito importante, que foi um simples ato de compaixão por uma ave pequenina que estava prestes a perder a sua vida, né? É somente uma historinha, sim, mas pode ilustrar muitos acontecimentos na nossa vida. Quantas coisas às vezes nos acontecem próximo de nós e que nós fechamos os olhos, que nós não damos atenção. Quantas vezes nós encontramos um rosto, né, um semblante de uma pessoa que nós desconhecemos com uma tristeza profunda e nós não temos a coragem de ir lá e bater no ombro e falar: tudo bem, meu amigo, tudo bem, minha amiga, eu posso te ajudar, eu posso fazer alguma coisa. É um simples gesto de compaixão, mas que talvez faria toda a diferença, não somente para aquele coração entristecido, mas acima de tudo para nós. Porque com certeza quando nós abrimos a porta a alguém que está desesperado, nós de alguma maneira criamos uma situação favorável a nós mesmos. Nós criamos uma sintonia com o universo que traz ao nosso coração uma felicidade e uma alegria inexplicável. Inexplicável. Então a vida é assim. A vida ela é feita de coisas pequenas. Embora a gente consiga, na maioria das vezes, a gente está sempre olhando para aquilo que é grandioso, né, que está em evidência, que dá destaque, mas a vida é feita de coisas pequenas. É justamente nas singularidades, nas coisas menores, que estão os melhores ensinamentos. Então a gente tem que começar a aproveitar mais, a degustar mais a vida nesse sentido. Não ter medo nem vergonha de se oferecer um pouco. Porque na maioria das vezes não é maldade do coração das pessoas, é medo de se envolver,
né? Ela não tem coragem de se envolver, é o problema dele, é o problema dela, eu não tenho nada a ver com isso. Claro que nós temos, nós já aprendemos, todos nós somos uma grandiosa família, né, irmão? Somos uma grandiosa família e todos nós estamos de alguma maneira conectados. Somos uma pequena parcela do Criador, né? Somos fractais de Deus, então nós temos sim um compromisso muito grande com os nossos irmãos, independente de nós conhecermos eles ou não, desde que o sentimento bata no nosso coração e que peça com que a gente realmente exercite a compaixão para com esse ou para com aquela, nós temos que fazê-lo, porque nós só temos a ganhar. Nós estaremos contribuindo, colaborando com o universo para que o mundo realmente se transforme e se modifique. Esse é o nosso papel. Então, às vezes as pessoas acham que para fazer grandes coisas e mudar o mundo, nós precisamos mover céus e montanhas. Não, nós precisamos somente exercitar esse sentimento que está aqui, dentro de cada um de nós, nos convocando, nos pedindo para sermos diferentes. Então são muitas questões da vida que se apresenta a necessidade da gente exercitar isso. Quer seja dentro das nossas casas, com os nossos filhos, as pessoas que nós convivemos, fora dela, no nosso trabalho, com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Nós não precisamos fazer grandes coisas, mas ser uma pessoa melhor, uma pessoa amiga, uma pessoa que sabe estender as mãos, que sabe dar um bom dia com verdade no coração, uma pessoa que observa realmente o semblante das pessoas que você já conhece, porque quando nós convivemos, mesmo que seja de poucas horas no dia, quando você conhece as pessoas, você observando o semblante dela, você vai perceber, está triste, está passando por alguma dificuldade, algum problema. É claro que a gente não vai ficar se intrometendo na vida das pessoas, mas um gesto amigo, né? Um aceno de bondade, às vezes abre uma porta e aquela pessoa se aproveita daquela porta que abriu e chega e vem desabafar o coração, vem falar de uma dor, de um sofrimento que está passando, uma dúvida, né? Um questionamento. Às vezes a gente consegue realmente ajudar, né? Através de uma palavra, através de um aconselhamento, através do compartilhamento de uma experiência nossa, pessoal, com aquela pessoa, que também ajuda. Percebe, gente, como a vida é recheada de oportunidades para que a gente possa fazer realmente as coisas serem diferentes, né? Então, se nós tivermos boa vontade e tivermos um pouquinho daquilo que o Cristo fez naquela época, né? Que aonde ele estava, ele de alguma maneira ele tentava sempre ajudar as pessoas, sempre ajudar. É claro que nós não podemos nos comparar a esse irmão que é luminoso e grandioso, mas mesmo dentro da nossa pequenez existe muito de bondade, existe muitas coisas boas dentro de nós e que precisa ser aflorada. Estamos aqui citando a compaixão, a compassividade, mas existem outros recursos positivos dentro de nós. A gente precisa começar a aprender a manifestar isso, né? Para que a vida se torne um pouco mais colorida, para que a gente não entre nessa tristeza que muitas vezes a vida nos convida a entrar. Esse caminho de angústia, de tristeza, de sofrimento, que muitas vezes os acontecimentos nos empurram. Né? Assim como o nosso irmãozinho da história que nós contamos, vamos ter um pequeno gesto de amor, de compassividade, né? Ser um pouco mais generoso com as pessoas e com certeza nós vamos sentir alegria no nosso coração. Essa angústia, essa tristeza que muitas vezes nos domina, ela vai desaparecer. É claro que somos seres humanos, né? Somos imperfeitos, e um momento ou outro nós vamos sentir um pouco de tristeza, isso é absolutamente normal e está tudo bem, é assim mesmo. O que não pode é a gente deixar dominar o nosso coração, o nosso ser, essa falta de esperança, esse sentimento de que não tem jeito, de que está tudo perdido, isso não pode acontecer. Então, gente, eu senti no meu coração que nós precisávamos refletir sobre esse sentimento. Porque eu percebo isso, às vezes as pessoas acham que determinadas pessoas nasceram com esse dom.
com essa capacidade de ser compassivo. Não. O Senhor, Ele depositou esse sentimento no coração de todos os seus filhos. Quando nós fomos criados, já está lá. Nós só precisamos fazer manifestar. Então não tenha dúvida, não tenha dúvida. A gente precisa se jogar um pouco mais na vida, né? Esse medo, né, de relacionamento, de se oferecer às pessoas tem que desaparecer. Porque a vida, ela é compartilhamento. A vida é compartilhamento sempre. Ninguém consegue fazer absolutamente nada sozinho. Se nós não aprendermos a compartilhar, nós não sairemos do lugar. Porque ficaremos naquela situação de exclusivismo, então você vai chegar uma hora que você não tem parceiros para poder compartilhar aquilo e fazer com que aquilo realmente cresça, evolua. A vida é assim, né? Às vezes as pessoas têm medo de se relacionar melhor com os outros porque tem medo. Será que essa pessoa não vai se imbuir de sentimentos ruins com relação a mim e vai querer saber da minha vida e me roubar isso, me roubar aquilo ou me prejudicar? Sabe, são esses sentimentos que não faz parte do nosso eu superior. Isso é o ego. É o ego que nos convida a agir assim. E nós não podemos. Nós temos que entender que somos seres imortais, né? Somos seres divinos. Então esse ego nós temos que deixar do lado. Vamos realmente nos jogar, fazer com que a vida seja bem vivida, assim como Cristo exemplificou a todos nós. Então muitas vezes as pessoas tentam buscar qual que é a solução. Essa é a pergunta que as pessoas, na maioria das vezes, tá, mas como resolver toda essa encrenca? Como resolver essa dificuldade do mundo? Está aí a solução. Uma das soluções é essa. É começar a exercitar um pouco mais esses sentimentos que na maioria das vezes a gente deixa de lado, né? A gente não usa muito, ou de vez em quando a gente usa com as pessoas que nos interessam, né? Por algum motivo. E não é assim. Isso tem que ser espontâneo. Isso tem que acontecer naturalmente, independentemente de você conhecer, de você não conhecer. Em tudo, né? Em tudo, com as pessoas e com as situações. Então, gente, é isso, né? É mais um ensinamento para todos nós, porque às vezes a gente acha mesmo dificuldade em tantas coisas, aí queremos saber como que eu posso fazer para começar a mudar a minha vida, né? Porque temos falado tanto sobre transformação, mudança, reforma, transição planetária e tudo isso, e as pessoas às vezes ficam com essa interrogação. Tá, mas de que jeito? Como que eu vou fazer? Exatamente assim. É começar a ter atitudes que nós não tínhamos antes, né? Nós tínhamos vergonha de nos oferecer. Não, agora vamos realmente manifestar aquilo que precisa ser manifestado. E às vezes aquela dúvida, né, na hora, será que isso vai ser bom ou não? Lembra da historinha? Ele pegou a ave, já ia praticamente morrer, e ele já estava praticamente morto assim espiritualmente, né? Ele estava triste. Então para ele tanto faz se aquela ave vivesse ou morresse, para ele era indiferente. Mas ao mesmo tempo ele lembrou, né, da sua amada, da esposa, e isso fez uma conexão com um bom sentimento, Então é a solução para todos os problemas é o amor. A gente sabe disso, né? Essa conversa ela já é muito antiga e é verdade. Essa energia que nós chamamos aqui na Terra de amor é o que vai dar solução a tudo no mundo, tudo. Mas a gente infelizmente ainda tem uma dificuldade muito grande de manifestar isso em nossa caminhada. Mas eu tenho certeza que aproveitando essas oportunidades que Deus tem nos oferecido, mesmo em passos muito lentos, pequenos, a gente está evoluindo, a gente está indo, né? Porque estamos aqui, estamos interessados em realmente aprender e a gente vai conseguir realmente, né? Então que Jesus nos abençoe, que o Senhor da vida nos dê sabedoria e entendimento e que Ele nos ofereça esse sentimento íntimo, esse desejo verdadeiro de realmente querer nos oferecer um pouco mais às pessoas, ao mundo, à nossa própria vida, para que a gente consiga ter olhos de ver. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas vão levando a sua vida assim de uma forma tão desinteressada, que as oportunidades estão batendo na sua porta e a pessoa não está percebendo.
O mundo está repleto de recursos e a pessoa não está vendo, né? Por quê? Porque está caminhando simplesmente, está sobrevivendo, não está vivendo. E nós não podemos viver assim. O próprio Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E é verdade, a vida abundante é essa vida de qualidade, né? Não é uma vida longa, mas uma vida de qualidade, onde você, nem que você vive pouco, mas você vive bem, né? Você vive bem. Então, gente, vamos aproveitar tudo isso e agradecer imensamente essa grandiosa oportunidade que Deus nos dá de mais uma vez ouvir os seus ensinamentos, que chega da espiritualidade através dos benfeitores maiores, né? Somos simplesmente um canal, mas é justamente pela necessidade que nós temos de começar a mudar os nossos pensamentos, a nossa atitude, mas mudar verdadeiramente, né? E os resultados vêm rapidamente, porque às vezes as pessoas não acreditam nisso, né? Às vezes as pessoas acham que isso é conversa, isso é filosofia barata, isso é religião, isso não vai mudar nada na minha vida. Muda sim, porque tudo é sintonia. Quando a gente começa a fazer essas mudanças, a vida começa a trazer coisas boas para a gente, coisas diferentes, né? Coisas melhores. Vamos acreditar em tudo isso e confiar no Criador. Muito obrigado, uma excelente noite a todos. Que assim seja.